Fala, investidores! Sejam bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando sempre que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação de compra para o ativo nele tratado. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11, apresentou os seus resultados referentes ao segundo trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. A receita líquida da Sanepar saiu de 1.150 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020 para 1.273 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que representa uma variação positiva de 10,7%. Esse aumento, segundo a empresa, é explicado pelo reajuste tarifário de 5,11% aplicado a partir de 5 de fevereiro deste ano, também pela revisão tarifária de 5,77% aplicada a partir de 17 de maio deste ano, também pelo crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e do aumento do número de ligações, ou seja, do acréscimo de novos clientes. Em relação ao volume faturado de água, houve um acréscimo de 1,5% na comparação do segundo trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, atingindo-se 130 milhões de metros cúbicos. Também na comparação com o segundo trimestre do ano passado, com o segundo trimestre deste ano, em relação ao volume faturado de esgoto, houve um acréscimo de 2,1%, atingindo 98,8 milhões de metros cúbicos. Agora, se percebermos o acumulado do primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, constatamos uma redução de 2% no volume total faturado de água e também uma redução de 1,6% no volume de esgoto faturado. E isso é explicado pelos impactos da crise hídrica, o que fez com que a Sanepar tivesse que fazer rodízio no abastecimento da região metropolitana de Curitiba. Em relação às ligações novas de água e de esgoto, as ligações de água cresceram 2,7% na comparação anual. Foram 86.995 novas ligações de água. Já as ligações de esgoto cresceram 3,8% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Foram 85.668 novas ligações. Os custos e despesas operacionais apresentaram um acréscimo de 2,8% na comparação com o segundo trimestre de 2020, saindo de 767 milhões para 789 milhões. Mas o destaque aqui vai para as despesas com pessoal, que tiveram um decréscimo de 5,7%, saindo de 295 milhões de reais para 278 milhões de reais. E esse decréscimo decorreu da redução de 8,7% no número de empregados da Sanepar decorrentes do programa de aposentadoria incentivada promovido pela companhia. O EBITDA da Sanepar atingiu 581 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um acréscimo de 23% na comparação com os 472 milhões de reais apurados no segundo trimestre de 2020. E isso é fruto da maior receita obtida nesse trimestre e da menor variação nos custos e despesas. E o lucro líquido da companhia atingiu 331 milhões de reais, um crescimento de 16,7% frente aos 284 milhões apurados
no segundo trimestre de 2020. Em relação à sua dívida, a Sanepar apresentou uma dívida bruta de 4 bilhões e 36 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, o que representa um pequeno decréscimo frente aos 4 bilhões e 101 milhões apurados no primeiro trimestre deste ano. Todavia, embora a dívida bruta tenha tido uma pequena redução, a dívida líquida saltou de 2 bilhões e 777 milhões para 3 bilhões e 47 milhões de reais, e isso decorreu em virtude da menor disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa da Sanepar neste segundo trimestre de 2021. Embora o EBITDA da Sanepar tenha crescido neste trimestre, a alavancagem da empresa, que é medida pela dívida líquida dividido pelo EBITDA, saiu de 1,3 vezes no segundo trimestre de 2020 para 1,5 vezes no segundo trimestre deste ano. Por fim, merece destaque também a informação referente ao vencimento dos contratos da Sanepar. Aqui podemos observar que 83,7% dos contratos da empresa vencem somente após 2030, o que deixa os investidores da empresa mais seguros quanto à previsibilidade da receita líquida da empresa, pelo menos pelos próximos anos. Na nossa opinião, o resultado apresentado pela Sanepar veio em linha com o que o mercado esperava, com um acréscimo na receita operacional líquida decorrente principalmente dos reajustes tarifários concedidos. Acredito que o controle das despesas da Sanepar foi o destaque do trimestre, principalmente no item despesa de pessoal. E a crise hídrica, embora tenha reduzido o consumo dos clientes da Sanepar, não gerou um impacto capaz de reduzir os ganhos da empresa, e ela deve continuar a causar interferência no balanço da companhia no próximo trimestre. No momento, eu possuo ações da Sanepar em minha carteira de investimentos. E vocês, possuem ações da Sanepar em sua carteira de investimentos? O que acharam do resultado apresentado no segundo trimestre deste ano? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!